Graças a Deus. Cumprimento a igreja com a paz de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Lucas, no capítulo 10. Vamos ler do verso 25 ao 35. Lucas, capítulo 10. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Glória seja dada a Ele. Aleluia. E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como a leis? E ele respondendo, ele disse: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse: respondeste bem, fazes isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais os despojaram, espancando-o, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano, que ia de viagem, chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhe azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu te pagarei quando voltar. Podeis assim. Aleluia. Eu quero agradecer a Deus por mais esta oportunidade, pelo convite, pelo presbítero Felipe, sua esposa. Agradecer ao nosso pastor Eliabe a confiança de mais uma vez utilizar deste púlpito para transmitir a palavra do nosso Deus. Tenho plena consciência e convicção de que Deus está presente nesse lugar. Aleluia. E hoje, não sei se perceberam, está aquele culto bem suave. Está aquele culto bem, um vento soprando, viu, pastor João? Sopra devagarzinho e está soprando no nosso meio, algo lindo. Pessoas realmente já foram curadas através das orações que ora foram proferidas. Palavras proféticas já foram direcionadas a alguns lares nesta noite. E assim eu creio que, como Deus tem falado conosco em vários cultos, não me canso de repetir: esta congregação, ela é privilegiada. Ela é uma congregação privilegiada, porque em todos os cultos Deus tem derramado a sua graça, o seu poder, e não pode ser diferente no dia de hoje, principalmente quando se trata de família, alvo certo de Satanás, alvo que ele tem
começou a atingir de uma maneira tremenda. Ano após ano, dia após dia, nós estamos vendo as famílias sendo bombardeadas de todas as maneiras. De todas as maneiras. E às vezes pensamos que está tudo bem. Não está não. Não está. Eu estava pensando nos irmãos aqui da igreja que tem a sua família arraigada na videira. Eu fico imaginando famílias como a do presbítero Felipe, a do pastor Eliabe, a de alguns outros irmãos que vêm para a igreja com os filhos. Gente, isso é coisa maravilhosa. Não sabem o que é perder isso. E não queiram saber. E todas as vezes que eu fico imaginando, olhando isso, eu fico vendo como que o diabo, ele tem algo, assim, uma vontade tremenda de destruir isso. É muita vontade de acabar com isso. Famílias como a do irmão Tiago, que está aí florescendo dentro da igreja. Olha, as flechadas vêm, viu, Tiago? Vem. E não é fácil suportar. Não é fácil. Culto de família mexe comigo, porque às vezes a gente está pregando, a gente está cantando, a gente está vivenciando um momento espiritual, mas aí Papai do Céu nos leva lá atrás, fala: olha, a sua família já foi assim também. E muitas das vezes não é falta de oração, muitas das vezes não é intimidade com Deus, porque eu olho para a palavra e vejo homens de Deus com as suas famílias sendo atingidas. Eu olho para a família de Eli, eu olho para a família de Samuel, eu olho para a família de Arão, eu olho para essas famílias que têm na palavra de Deus e vejo que os seus filhos foram atingidos. Eles permaneceram, continuaram pregando, ensinando, mas foram atingidos. A gente olha para Samuel e a gente olha um referencial, profeta, juiz, sacerdote, mas teve uma marca ruim na sua família. A gente olha para Eli, foi um sacerdote, mas teve uma marca ruim na sua família. Nós olhamos para Arão, que foi um camarada escolhido para liderar os levitas, e teve uma marca ruim na sua família. E às vezes vocês não sabem. A gente está ministrando, mas a gente está pensando nos nossos filhos. Eu estou pensando nos meus filhos, que já estiveram aí, já ministraram, já cantaram em mocidade, já sentaram no púlpito. E hoje eu e a minha branquinha, a gente passa pelo vale. Quando o meu filho do meio sai para as festividades, para as baladas, o nosso coração aperta. E a gente fala: Senhor, Ele é teu. Ele é teu. Tem uma marca tua nele. Ele já ministrou na tua casa, ele já louvou, ele já fez parte de grupo de louvor, ele é teu. Mas a marca fica lá. E às vezes nós não valorizamos, não incentivamos os nossos adolescentes, os nossos jovens que aqui estão. Porque é duro você ministrar uma verdade e viver uma afronta. Uma afronta. Eita Deus. Porque não é fácil, não. Não pensa você que é fácil. Não é, não. Chegar na igreja, ministrar, cantar,
Ele aponta para você e o céu. Meu Deus. E aí você se curva diante de Deus e fala: e agora? E aí ele vira para você e fala assim, como fala comigo: eu te prometi que tu vai entrar em Jerusalém com a sua família. Eu te prometi que tu vai entrar em Jerusalém com a tua família. Fácil não é? Não! Fácil não é? Porque a gente passa 1h30, 2 horas aqui na igreja, e a gente muitas das vezes não se dá conta que essas 2 horas é as 2 horas que eu e você temos para nos despejarmos nos pés dele e dizer: papai, socorre-me. Porque cantar é bom, louvar é bom, ouvir uma palavra, um pregador é bom, é lindo, é gostoso, é. Mas tem a hora de voltar para casa. Tem a hora, meu pastor, da gente ter que abrir o portão, abrir a porta da nossa casa e entrar. Queria eu dar uns passinhos, voltar alguns anos e perguntar para ele aonde foi que eu errei. Aonde foi que eu errei como pai? Aonde? Aleluia. Porque vim para a igreja se apresentar com a melhor roupa, com o seu melhor terno, é bonito. Mas muitas das vezes a veste, ela não cobre o buraco que está aqui dentro. Não cobre. Meu Deus. Mas nós temos um consolo. Ele ainda fala no meio da igreja. Glória a Deus. Temos um consolo. O texto, ora em questão lido, está falando de 4 personagens. 4 personagens. Como que eu relutei para falar sobre isso? Falei: Senhor, é isso mesmo? Eu falei: é isso. Eu li vários textos. Vários. Passei por esse várias vezes. E eu perguntei para ele hoje na Santa Ceia. Perguntei quando cheguei em casa. A minha esposa sabe que eu pego a Bíblia, coloco em cima da mesa e fico folheando. Vou para um lado, vou para o outro. E quando ele me deu esse texto, eu falei: Senhor, isso é pesado. Ele falou: é a minha palavra. Fale a minha palavra. Glória a Deus. 4 personagens. A Bíblia nos ensina que um camarada estava tentando o próprio Senhor Jesus com perguntas capciosas. E a Bíblia diz que ele ainda chamava Jesus de mestre. Mestre, que farei para herdar a vida eterna? A Bíblia vai nos ensinar que Jesus faz uma outra pergunta. E ele responde. O que está escrito na lei? Como a lei, ou seja, como interpreta a lei.
farei? E ele responde: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Certinho. Glória a Deus. Certinho. E Jesus o elogia: respondeste bem. Faz isso. Faz isso. Mas ele não satisfeito, ele, porém, querendo se justificar a si mesmo, disse a Jesus: quem é o meu próximo? Olha o que o diabo faz. Você sabe que é dependente de Deus, você sabe que precisa dele, você sabe que ele é o caminho, a verdade e a vida. Você sabe que para entrar lá tem que andar no caminho estreito, não é largo, é o estreito. Não pode ser do meu jeito, tem que ser do jeito dele. E as coisas estão mudando, não é de hoje. Estão nos oferecendo banquetes, o Evangelho light. Pode vir como está, fica como está, não precisa modificar nada. Não. Leva as coisas relaxadamente, que está tudo bem. Joga tudo no ombro do pastor, que ele segura. Jesus, a poder no nome de Jesus. E aí Jesus vai e nos dá uma lição. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Ele descia de Jerusalém e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, ou seja, o roubaram. Bateram nele de tal maneira que ele ficou desmaiado. A pancada foi feia. Esse que desce de Jerusalém é um homem que estava em Jerusalém, ou seja, tinha vindo do templo, tinha vindo da igreja. Mas no meio do caminho, ele é assaltado, ele é espancado. Isso acontece comigo e com você. Nós estamos em Jerusalém agora. Ao sair daqui, não estamos seguros. Podemos encontrar ladrões, salteadores, podemos ser atingidos. E a Bíblia vai nos dizer que esse camarada ficou desmaiado. Dá para parafrasear que era um crente. Apanhou, foi roubado e está lá desmaiado. Mas a Bíblia vai dizer que ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, um pastor, que descia, ou seja, também estava vindo de Jerusalém. Um líder, um sacerdote, um pastor, que supostamente a gente pensa que é um homem de Deus, porque está vindo da igreja. Estava num culto, Samuel, pentecostal em Jerusalém. Falou em língua, sapateou, pregou, desceu, cheio de fogo, cheio de graça. Mas ele saiu da igreja, presbítero Felipe. E quando ele sai da igreja, quando ele não leva a palavra para dentro do coração, ele simplesmente troca de roupa. Meu Deus. Lá eu era crente, agora aqui do lado de fora
eu voltei ao meu estágio normal, natural. E a Bíblia diz que passou pelo sujeito caído, olhou, não é comigo. Deixa para lá. Eu vou entender que o sacerdote passou pelo membro de uma igreja que poderia ser dele e não cuidou dele. Porque veio de Jerusalém também. Então passou, não. Esse daí, deixa eu ver. Não Zé ninguém. A oferta dele é pouco, o dízimo é pouco. Não vai ter muito valor para mim, não. O meu negócio são os grandes. São aqueles que dizimam alto, são aqueles que têm aparência, são aqueles que botam a igreja no auge. Isso aí não, isso aí é só mais um, vamos deixar esse de lado. Eita. Aleluia. Glória a Deus. Vai comendo aí. Aleluia. Vai doer, mas vai curar. Igualmente, do mesmo modo também um levita. O que nós entendemos por levita? É aquele que toca, aquele que ministra, aquele que canta no grupo de louvor, viu, meu irmão Eli? Aquele que canta bonito, aquelas vozes lindas, maravilhosas. Olha que louvor, que culto, que bênção. O culto foi lindo, foi maravilhoso. O louvor foi espetacular. Mas desceu ele depois do culto e passou pelo mesmo sujeito. Eu até vi ele lá na igreja, estava lá no último banco, mas eu não conheço. Não é do meu grupo de amizade, não. Ele não está no meu WhatsApp, não está no meu grupo, não está no meu Instagram. Eu vi ele lá na igreja, estava lá, viu? Eu estava lá na igreja. Mas eu não tenho intimidade com ele, não. Eu não vou para os encontros, eu nunca vi ele num encontro de mocidade, jovem, não canta com a gente, não faz parte do nosso grupinho. A gente tem um grupinho de WhatsApp, ele não está lá, não. Mas eu vi ele lá no último banco da igreja, ele estava lá. Mas não é do meu grupo. Não faz parte. Não faz parte do nosso meio. Glória a Jesus. Da cara baixou de Aleluia. Vai doer, mas vai curar. E se? Deixa pra lá. Daí nós observamos, meu presbítero Joaquim, que ambos, o sacerdote e o levita, estavam vindo de um culto de Jerusalém. Eita Jesus. Aleluia. Glória a Deus. E aí vai entrar o terceiro, um samaritano. Aquele que não tem valor. Aquele que muitas das vezes é desprezado, humilhado pelos sacerdotes, pelos levitas, pelos donos da igreja. Jesus. Aqueles que carregam uma tabuleta no peito e diz: aquela congregação foi eu que coloquei o primeiro tijolo. Aquela congregação, eu estou lá há 40 anos. Mas é um sacerdote, um levita matador, Jesus. que não cuida, Jesus. que não se importa Jesus. com aqueles que entram no santuário.
Aleluia. A Bíblia vai dizer que o samaritano estava indo, caminho contrário, estava indo ainda para Jerusalém. Estava indo, ou seja, não estava na igreja, Ju. Estava indo para a igreja. Estava indo, mas estava cheio de compaixão, estava cheio de amor, estava cheio de misericórdia. Glória a Deus. Aleluia. É aquele irmãozinho que a gente muitas das vezes não valoriza na igreja, mas é aquele que te dá um abraço, que bota Satanás longe. Aleluia. É aquele que muitas das vezes, ao te cumprimentar lá na porta, tu sente a graça de Deus. Ele não canta, não faz parte da elite, não está no grupo, mas tem unção. Deus, aleluia. Tem unção. Basura, badará. Aquele sorrisão que ele te dá quando te recebe lá na porta, alegra a sua alma, rapaz. Glória a Deus. E muitas das vezes aqueles que estão na frente, que estão na elite, te olham com o nariz empinado. Nós somos parte do grupo. A basura, nalabá, suquira, Papai não está olhando para isso, não. Aleluia. Eu vou ter que dizer. Ele está me apertando, eu tenho que falar. Nós não precisamos de bajuladores. Não. Meu Deus. O samaritano estava indo, mas antes dele ir para a igreja, ele vê o homem caído, ele se curva diante daquele homem, ata as suas feridas, ou seja, ele cuida das feridas dele. Ele não tem pressa de ir para a igreja, mas ele tem pressa em cuidar daquela alma. Pressa de ir para a igreja ele não tem, mas ele tem pressa de cuidar daquele que está caído, daquele que está machucado, daquele que está ferido. E aí ele desce do seu jumentinho, olha para ele, se ajoelha, cuida, dá os primeiros socorros. Glória, glória, glória. Glória, E não glória. só cuida, Samuel, Aleluia. levanta ele, Glória a Deus. põe ele no ombro, Oh, glória. joga em cima do jumentinho dele. Não adianta eu pregar bonito, eu cantar bonito, se eu deixo as pessoas morrerem no meio do caminho. Não adianta. Tacabura, O que xalabá. adianta o teu encontro marcado com Deus aqui, terça, quinta e domingo, e passar pelo monte de pessoas que estão feridas, machucadas, arrebentadas, vindo para a igreja e eu não faço nada. É verdade. Meu Deus. Quantos já entraram aqui e saíram arrebentados? E talvez você possa, não era para ficar. Deus não quer, Deus não quer, não coloca Deus nessa história. O culpado sou eu e você, porque a gente se acha santo demais, a gente se acha bom demais. E a gente não cuida daqueles que caíram Meu Deus. no meio do caminho. A gente não cuida daqueles que estão feridos e machucados, daqueles que sofreram um assalto, porque isso pode acontecer comigo, com você e com qualquer um de nós, irmãos. Ninguém está ileso disso, não. Hoje a gente pode até estar bonito, está bem,
Mas você não sabe o dia de amanhã. Não sabe. Glória a Deus. Aleluia. E aí você vai precisar de um samaritano para cuidar de você. Mas bom seria se o sacerdote, se o levita cumprisse o seu papel. Não precisava só do samaritano. O que isso nos ensina, irmão, é que eu, como sacerdote, preciso me curvar diante daqueles que estão feridos. Aleluia. Glória a Deus. Pode não valer nada para mim, mas para o Senhor vale. Aleluia. Posso até nem gostar dele, mas o Senhor o amou na cruz do Calvário. Eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela, mas Jesus amou ela, morreu por ela, morreu por ele. Glória a Deus. Aleluia. Não está no meu grupo, mas está no grupo da cruz. Aleluia. Aleluia. Glória. Não está na relação dos meus amigos, mas está com o nome escrito no livro da vida. Não come pizza comigo, não bebe Coca-Cola comigo, não sai para as festinhas, mas foi salvo. Jesus cuidou dele, Jesus salvou ele. E a minha obrigação é cuidar, é cuidar, é cuidar. E a gente joga tudo no ombro do pastor. A gente fala, não, isso é obrigação do pastor. Não é não, é a sua, é minha, é nossa. Aleluia. Culto de família. Glória a Deus. Aleluia. Glória. Quantas famílias estão arrebentadas dentro da igreja? Faz, ele cumpre. Não tem como dar errado. Glória a Deus. Vocês sabem que Paulo não queria ir para Jerusalém, mas ele foi para Jerusalém. E lá em Jerusalém, os próprios judeus, os crentes de Jerusalém, falaram para ele assim: olha, Paulo, rapa fora daqui que vão te pegar, hein? Eles vão te pegar. E Paulo diz: não, eu tenho que fazer a obra de Deus. Glória a Deus. Aleluia. E aí o Espírito do Senhor fala para Paulo: olha, você vai para Roma. E as pessoas falam: não, mas como é que ele vai para Roma? Se entrar em Jerusalém, mata ele. Paulo então fez o que tinha que fazer em Jerusalém. E a Bíblia diz que ele foi encaminhado para Roma, morreu em Roma, mas fez o que tinha que fazer até chegar Glória em a Roma. Deus. E nesse trajeto, nessa viagem de Paulo, eu acho interessante que quando ele vai para Malta, que o navio encalha, no navio tinha 274 ou 276 pessoas. Eles não acreditavam em Paulo. Não. Paulo então fala assim: olha, ninguém vai se perder. Ninguém. O navio vai perecer, mas ninguém vai se perder. Glória a Deus. Mas tem sempre aqueles que não acreditam naquilo que Papai do Céu fala. Então, quando o navio se arrebentou, alguém virou e falou assim: não, vamos matar os presos tudo. Ou matar eles. E salva quem puder. E Paulo então intervém e fala: não, ninguém vai se perder. Deus falou comigo, ninguém vai se perder. Ficam todos tranquilos. Quem que sabe nadar, pula na água e nada. E aquele que não sabe, o que faz? Pega os destroços do navio, pega um pedaço de madeira, fica boiando. Mas morrer, você não vai. Glória a Deus. Morrer, você não vai. Isso significa que eu tenho que cuidar de você. Não sabe nadar, pega um pedaço de madeira, mas permanece aqui. Aleluia. Glória a Deus. Não vai para longe não, permanece aqui.
que nós vamos atracar, nós vamos todo mundo chegar na ilha. Vai todo mundo chegar lá. O nosso objetivo qual é? É o céu, não é? Glória a Deus. O nosso objetivo não é a Nova Jerusalém? Sim. Então pronto. Todos que passarem por aquela porta, aceitando Jesus como Senhor e Salvador, vão chegar em Jerusalém. Ninguém vai se perder. Já falaram, já decretaram tantas e tantas vezes: auto-independência é do Senhor Jesus. Glória a Deus. Isso vai acontecer? Vai! Querendo você ou não, vai acontecer, porque a palavra profética diz: todo aquele que entrar nessa embarcação do auto-independência vai chegar em Jerusalém. Glória a Deus. Vai ter aqueles que vão dizer: eu não vou com a cara dele, eu não vou com a cara dela. Você se converte para chegar em Jerusalém. Aleluia. Eu não gosto do irmão A, do irmão. Se converte para chegar em Jerusalém. Glória a Deus. Aleluia. Para encerrar, para finalizar, os céus estão abertos ao nosso favor. Aleluia. Mais uma vez. Chega na ilha de Malta, Paulo vai pegar gravetos, porque lá tinha um grupo de bárbaros, não eram crentes, bárbaros, que estavam com uma fogueira acesa, e todos que chegaram no navio foram para em volta dessa fogueira. Coisa linda, irmãos, é quando o crente está pegando fogo e chama o outro para encostar nele. Se não tem fogo, não, encosta em mim aqui. Hã? Tu não fala língua, não, irmão? Encosta em mim aqui. Hã? Tu não dá glória, não, irmão? Aqui, encosta em mim aqui que você vai aprender agora. Glória a Deus. Maravilha. Quem é que estava lá na ilha? Não eram crentes, eram bárbaros, mas tinham fogo aceso. E aonde tem fogo aceso tem poder de Deus, tem Aleluia. mistério, tem milagre. Aleluia. Mas tem sempre aqueles que não dão crédito à palavra. Então Paulo chegou com disposição e foi pegar lenha para colocar na fogueira, porque tem esse detalhe: o crente pentecostal pega lenha para pôr na fogueira, não joga água não. Glória a Deus. O crente pentecostal quer que a fogueira fique acesa sempre. Paulo então vai pegar os gravetos, e ao jogar os gravetos na fogueira, uma cobra, uma víbora está pendurada no seu dedo. Ele faz assim, ela custou para sair. O diabo tenta atacar a vida daqueles que são espirituais de todas as maneiras, mas ele está ardendo em chama, ele está cheio de fogo. Aleluia. Ele glorifica com saúde, sem saúde, passando prova, estando na bênção, qualquer situação, ele está glorificando. E aí Paulo sacode e a víbora cai. E ela corre para longe do fogo, porque víbora não fica no fogo, corre do fogo. O que nós aprendemos com isso é que crente pentecostal se aproxima do fogo, mas aqueles que não são se afastam do fogo. E tem muita gente que torceu para que Paulo morresse. A conversa entre eles era coisa, vai morrer. Pingou ele, vai morrer, vai. Aquele irmãozinho, ele pecou, não, aquele ali já era, não tem jeito para ele mais não, que isso, era metida demais, não tem jeito para ele mais não. Esperaram Paulo cair, esperaram Paulo morrer, e não aconteceu nada. Por quê? Porque Paulo estava cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Cheio de autoridade de Deus.
não se importou com o que os outros pensavam dele ou falavam dele. O que Paulo queria era que a palavra de Deus se cumprisse na vida dele. Aleluia. O que nós aprendemos com isso é que Deus não quer que ninguém, não só que estão aqui não, os que vão chegar. Como já foi dito aqui várias vezes, essa igreja vai ser pequena para a quantidade de pessoas que vão vir. Vai, irmãos. Alguém que fala assim, não, mas a gente já está lá há 40 anos, não sei quanto tempo tem a igreja aqui. E entra um, sai outro, vem. Não, aqui não tem reserva não, irmão. Tem não. Os que vão entrar vão ficar, vão permanecer. E o que a palavra está dizendo é o seguinte: ninguém vai se perder. Ninguém vai se perder. Ninguém. Tem aqueles que ficam na reserva, que ficam mais tranquilos, mas tem aqueles que são do fogo. E esses que são do fogo dão cobertura para os demais. Aleluia. Tenho certeza absoluta que o Espírito Santo de Deus falou com você. Tenho certeza absoluta. Com a permissão do nosso pastor, se você pudesse colocar de pé. Quem é você? É a pergunta. Samaritano, levita ou sacerdote? Quem é você? Se você puder curvar a sua cabeça. Aleluia. E se perguntar para você mesmo: o que eu tenho feito, Senhor? O que eu tenho feito por aqueles que estão caídos? O que eu tenho feito por aqueles que foram assaltados, derrubados? O que eu tenho feito? E aí eu vou voltar lá no ponto da minha casa, da minha família. E aí eu vou depender de você. Vocês não conhecem os nossos filhos. Não conhecem ainda. E a palavra que eu trago dentro do meu peito, dentro do meu coração, é que o Pedro, o meu filho do meio, e o Arthur, o mais novo, não sei se vai ser nessa igreja ou em outra, mas eu sei que eles são do Senhor. E que as lágrimas que a gente derrama de madrugada, às vezes, quando eu entro no quarto deles e olho para eles dormindo, e me vem a pergunta, como eu já disse, aonde foi que eu errei? E aí eu gostaria que você que tem a sua família aqui na igreja, que tem a sua filha, o seu filho, o seu esposo, valoriza isso. Porque é triste demais a gente pregar uma verdade e ver que as pessoas estão se perdendo, principalmente os da casa, num mundo tão conturbado, violento. Meu filho, o Pedro, foi para essa festa que teve em Copacabana. Eu acordei várias vezes no meio da noite e perguntando para Deus: por quê? Por quê, Senhor? E aí eu quero que você, como família que nós falamos que somos, derramasse um clamor, não só pela minha, mas por todas as famílias, que os filhos e as filhas, o marido, a esposa, não estão presentes. Porque eles foram violentamente atingidos por salteadores e estão
dependendo de nós, para nos curvar diante dele e cuidar das feridas. Se você puder, coloca a mãozinha no seu coração e por apenas um minutinho, só um, peça aos céus para descer até você. Peça aos céus para falar: Senhor, me transforma por dentro, porque eu não quero ser um figurino nessa igreja. Eu não quero ser apenas um levita, um sacerdote que prega e vai embora e não se importa com os outros. Eu não quero ser um levita que ministra, que canta e não se importa com os outros. Eu não quero ser apenas mas eu quero fazer parte daqueles que não se perderam no navio. Mesmo o navio todo quebrado, encalhado, mas ninguém se perdeu. E aí eu gostaria que você elevasse a sua voz na sua oração. Na sua oração, não é acompanhando a minha, não, acompanhando a sua oração. Se não tiver nada para falar, fala: misericórdia. Misericórdia, Senhor. Eu quero somar nessa igreja. Eu quero ajudar o meu pastor. Eu quero ajudar os departamentos. Eu quero entrar, Senhor Deus, para os grupos, mas é para somar. Não é para derrubar ninguém, não. Não é para matar ninguém, não. Eu quero poder cooperar para que haja mais vida, para que haja mais cura, para que haja mais milagre. É a sua oração. Porque hoje, o que está acontecendo daquela porta para cá é um sopro de quebrantamento no que diz respeito a cuidarmos um do outro. Quantos entram aqui e saem e a gente não aperta nem a mão dele? E às vezes a culpa nem é nossa, porque não dá tempo. Mas hoje vai dar, porque a gente vai se curvar, porque a gente vai deixar o Espírito de Deus nos quebrantar e falar: Senhor, me usa para cuidar. Eu quero atar as feridas, eu quero interceder por esse casal, por essa família, por esse casamento, por esse filho, por essa filha, por aqueles que estão distantes. E aí eu me curvo diante da santidade dele, junto com a igreja. Senhor meu Pai, como é bom estar nesse lugar. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida do pastor Eliabe, pela vida da sua família, pela vida da sua esposa, da sua filha. Eu te louvo, Senhor Deus, pela vida de cada casal, de cada família que permanecem arraigados na tua palavra dentro desse santuário. Eu te louvo pela vida do Felipe, da sua esposa, dos seus filhos. Eu olho para o filho do Felipe e eu fico imaginando: esse garoto vai longe demais. Esse garoto é uma bênção. Como eu já vi a graça de Deus na vida desse rapaz. Ah, Jesus, preserva, preserva a nossa juventude, Senhor, preserva aqui na igreja, preserva aquela mulher, aquele varão que entra aqui, que muitas das vezes a gente não dá muita atenção. Preserva eles aqui, até que a gente ate as suas feridas,
cuide delas, e o teu nome seja ainda mais glorificado. Eu te louvo, Senhor Deus, por cada culto dessa congregação, dessa igreja. Eu te louvo mesmo. Glória a Deus. Por cada reunião, por cada ensino que tem sido ministrado aqui. Ah, Senhor, que nós possamos ser levitas, sacerdotes, samaritanos, sem julgar, sem condenar, mas que possamos todos nós, sem ideologia, sem racismo, sem preconceito, todos nós, atravessarmos as tempestades e chegar lá em Jerusalém. Que Deus assim nos abençoe. Se você puder, deita no ombro do irmãozinho, dá um abraçozinho nele, nela. Se você que tem intimidade, vai lá, faz ele deitar o ombrinho, a cabecinha no seu ombro e fala: eu não vou te abandonar não, viu, filho? Eu não vou te abandonar não. Vou cuidar de você. Aleluia. Se você não souber nadar, eu te dou um pedacinho de madeira, uma boia, mas você não vai se afundar, você não vai se perder, viu, Samuca? Ninguém vai se perder. E aqueles que entrarem por aquela porta vão sentir aqui segurança, vão sentir firmeza aqui nesse santuário. Aqui é o porto seguro daqueles que foram assaltados, daqueles que foram espancados. Ao entrarem por aquela porta, vão dizer: eu estou em segurança na igreja do Alto Independência. Lá eles cuidam dos feridos, lá eles cuidam dos caídos. Aleluia. A nossa família será bem-aventurada nesse lugar. Que Deus nos abençoe.